O prodígio. A família coreana brasileira não esperava a gravidez de gêmeos, mas o casal de filhos foi bem-vindo mesmo assim. O esposo trabalhava numa multinacional em Seul e passava 15 dias fora de casa, enquanto a esposa dividia seu tempo entre tarefas domésticas, os 2 filhos e o home office. Com o passar dos anos e o crescimento das crianças, as cobranças nos estudos se acentuaram e a pressão tomou conta do ambiente familiar. Os pais sabiam que o país que eles escolheram para viver era extremamente exigente e a busca pelas melhores colocações nos empregos era muito intensa, não havendo espaço para derrotados. Tessa, a filha, sempre se mostrou mais capaz e dedicada, enquanto que Miguel tentava acompanhar a irmã, mas sem muito sucesso. Por isso, o peso da responsabilidade caía sobre suas costas, além das obrigações mais exageradas. O garoto se sentia frustrado por não conseguir assimilar as matérias do colégio, se decepcionava a cada boletim e o sentimento de inveja da irmã invadia seus pensamentos, mesmo que não deixasse aparente para os pais. Sempre sorridente, comemorava cada conquista de Tessa falsamente, alimentando o ódio por se sentir desprezado, mesmo com sua mãe incentivando todo o tempo a não desistir. Mas era motivo de chacota na escola pelos colegas que não o deixavam esquecer que sua irmã era sempre a melhor, e estudar na mesma turma só piorava a cabeça do garoto. Até que o dia do desaparecimento de Tessa foi motivo de muita comemoração para Miguel, porém sem demonstrações explícitas, apenas internamente. Sua irmã havia ido para a escola como de costume, segundo alguns colegas de sala, chegou normalmente, interagiu, riu e estudou. Mas um bilhete deixado em sua carteira após o intervalo foi a razão de seu sumiço. A procura pela garota desaparecida teve início no colégio, porém, logo se estendeu para as imediações, seguindo rumo aos bairros até sua residência, mas sem pistas. 1 ano se passou e nada foi encontrado. Sem rastros que dessem esperança aos pais que precisavam tentar seguir a vida. Estranhamente, Miguel começou a se dedicar mais aos estudos e seu desempenho melhorava a cada mês, voltando assim as atenções ao novo prodígio da família. Após 2 anos, encontraram um bilhete perdido entre o material de Tessa, avisando que iria embora com um garoto qualquer que ela considerava seu namorado, provocando um alvoroço nos investigadores que viram uma chance de solucionar um caso complicado. Mais tarde, o corpo do garoto foi encontrado numa mata um pouco distante. Era um despiste para atrapalhar as investigações, porém provava o quão o irmão podia ser cruel. O desaparecimento da irmã completava 3 anos, Miguel comemorou seus 15 anos com sua família e fez questão de agradecer Tessa por ter lhe ajudado nos estudos. Ele era um dos melhores alunos da escola, todos diziam que o espírito da gêmea vivia nele, porque seu desempenho mudou da água para o vinho. Seus pais pensavam a mesma coisa e sua mãe chorava ao lembrar da filha desaparecida. Os boatos de um fantasma no antigo bloco que estava sendo reformado corriam pelos corredores do colégio que Miguel e sua irmã frequentavam desde criança. A curiosidade dos jovens era bem maior que a prudência e um grupo de 5 amigos decidiu se esconder após as aulas, somente para ganharem visualizações e popularidade na internet. A vontade de gravar alguma coisa normal era nítida e o medo de encontrar algo sobrenatural também, mas sabiam que uma transmissão ao vivo ganharia mais engajamento. Miguel foi convidado para a brincadeira, no entanto, preferiu ficar de fora. Sem nada para fazer, entrou em sua rede social depois que recebeu o link da transmissão por um amigo da sala para assistir ao espetáculo. O bloco em obras era imenso, os corredores escuros, parcialmente quebrados e sem iluminação, davam uma pitada de terror nas mentes dos jovens que caminhavam devagar. Narrando cada passo, ouviam ruídos vindos de uma sala logo à frente. No momento que os 5 jovens pararam na porta dupla da biblioteca, um vulto passou rapidamente pelo lado de dentro, provocando alguns gritos dos garotos. 3 entraram, porém, os 2 que ficaram para trás, sentiram um calafrio em todo o corpo, seguido de um sussurro nos ouvidos e um leve toque nos tornozelos, como se estivesse puxando-os. Os meninos gritaram novamente, fazendo os 3 que estavam lá dentro se virarem e correrem para fora. Miguel assistia à transmissão dos colegas temendo o pior, tremia a cada passo, quando viu o vulto passar na frente da câmera, reconheceu imediatamente. Por mais que tivesse passado muito rápido, ele sabia que o fantasma não era uma montagem, como alguns espectadores especularam por mensagens. Aqueles cabelos lisos e pretos eram de sua irmã sumida, mas somente ele sabia o que tinha acontecido com ela, mais ninguém. Na noite seguinte, ele não queria dormir por medo de receber a visita de Tessa. Pensou que isso não poderia acontecer por acreditar que fantasmas não existiam, no entanto, ao mesmo tempo,
Tentava raciocinar depois que ouviu um dos garotos confessar que o sussurro que ouviu naquela noite foi de uma garota perguntando: "Por que, Miguel?" A chuva forte começou, os trovões deram um toque mais aterrorizante na noite. A energia caiu, provocando um susto e um grito involuntário do garoto, que estava sozinho na casa da família. Ele não quis ir até o supermercado com seus pais por temer ver algo por entre as gondolas dos corredores ou as árvores do matagal à frente da residência. Arrependido por não ter ido com seus pais, Miguel não sabia o que fazer. Olhava para fora, na esperança de ver o veículo do pai chegar e estacionar. No entanto, um barulho nos fundos da casa e uma batida na porta da cozinha fez o garoto se apavorar e correr para o seu quarto. Assim que deitou em sua cama e se cobriu, sentiu um aperto na panturrilha direita por debaixo da coberta. Gritou alto novamente, acendeu a lanterna, a balançou para todos os lados tentando encontrar algo, sem sucesso. Foi apenas impressão minha, pensou o jovem. As noites eram sempre as mais difíceis para Miguel. Era nelas que a escuridão envolvia seus pensamentos e o peso de suas ações se tornava quase insuportável. A memória daquele dia fatídico sempre retornava em flashes curtos, mas intensos. As mãos trêmulas, o cheiro de ácido misturado ao ferro do sangue, o silêncio era quebrado apenas quando lembrava do rosto da irmã morta à sua frente. Ele a atraiu para o laboratório com um bilhete de um falso fã, depois das aulas, a sufocou com uma sacola plástica sem dar tempo de reação. Miguel não a odiava, pelo menos era o que sempre tentava se convencer. Tessa era um obstáculo, uma lembrança constante de suas falhas, mas ainda assim sua irmã gêmea. O amor e o ódio se entrelaçaram, criando uma corrente insuportável de emoções conflitantes que o empurraram para aquele ritual macabro encontrado em um site obscuro na Dark Web. Tudo começou com um simples link que um colega da escola havia compartilhado num fórum anônimo. Miguel, consumido pela frustração e pelo desejo de ser tão admirado tanto quanto sua irmã, clicou sem hesitar. As instruções eram bem simples, como se alguém soubesse exatamente o que ele queria. Absorva a inteligência de um gênio e torne-se um. Podia ser feito a qualquer momento, noite ou dia, sem luas cheias ou velas. Apenas matar, retirar o cérebro e comê-lo. O restante do corpo podia fazer o que quisesse. A ideia de desmembrar e derreter com ácido partiu dele. Um ritual cruel feito por uma pessoa invejosa e desprovida de emoções, mas que agora, o medo de ser assombrado pela própria irmã, tornava sua vida um caos completo que ele não ousou prever. A estrela da turma agora andava abalada. Suas notas, antes medianas, subiram para níveis impressionantes após o desaparecimento de Tessa, porém, após as aparições do vulto, sua média caiu consideravelmente novamente, e apenas ele sabia o real motivo. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto da irmã gêmea, não o de antes, mas um rosto desfigurado, com olhos que o acusavam silenciosamente. Ela o seguia em seus sonhos com a mesma expressão de medo e decepção que tinha no momento final. A cada corredor escuro do colégio, ele ouvia a voz da irmã indagando-o: "Por que, Miguel?" Sempre que ele se sentava em sua carteira da sala de aula ou na biblioteca, sentia um leve toque em suas pernas e se espantava, arredando a cadeira e derrubando-a, ou caindo no chão. A transmissão ao vivo dos colegas foi como uma confirmação dos seus piores medos. Ele a viu, mesmo que por um breve momento, e soube que não era apenas uma alucinação, mas a verdadeira Tessa, voltando para se vingar. Cansado de ser assombrado, Miguel decidiu ir até o setor que estava sendo reformado, na esperança de pedir perdão à sua irmã e talvez ser deixado em paz. A sensação de desespero o dominava a cada passo, a escuridão parecia se mover com ele, e a chuva repentina batendo contra as janelas. Era semelhante aos passos de alguém se aproximando. Miguel não conseguia mais distinguir o que era real ou sua imaginação. Ele chegou à sala de química onde tudo começou. O cheiro familiar de produtos químicos ainda pairava no ar, misturado com o odor levemente metálico de ferrugem. Quando entrou, a luz da lanterna tremeu e ele ouviu novamente o questionamento: "Por que, Miguel?" Se ajoelhou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Tentou balbuciar um pedido de desculpas, mas sabia que isso não era suficiente. Precisava fazer mais. Como último esforço, começou a procurar na sala o ponto exato onde o ritual havia sido realizado. Ele não sabia o motivo que a ideia lhe veio à mente, mas queria fazer isso. A lanterna apagou subitamente assim que viu uma cadeira que fora colocada no mesmo local, deixando-o em completo desespero. Miguel sentiu mãos geladas tocar em seu ombro e desta vez, não era sua irmã. Um saco plástico foi colocado em sua cabeça. Miguel se debateu, no entanto, não conseguiu se soltar. O garoto segurou a sacola tão forte e apertado que Miguel sentiu que sua morte estava próxima.
O último suspiro foi dado, mas de repente a pessoa soltou a sacola, descobrindo sua cabeça. Quase sem forças, Miguel viu o rosto do jovem que tentou matá-lo. Era Tessa. A irmã havia tomado o corpo do menino que ela sussurrou no ouvido naquela noite, somente para manipulá-lo e preparar a emboscada para o irmão assassino. Fez o garoto acessar o site do ritual, seguir Miguel até o ponto em que estavam. No último instante, ela tomou o corpo do menino novamente e evitou sua morte. Apenas para aparecer para o irmão. A garota voltou a colocar a sacola na cabeça de seu assassino para terminar o serviço. Antes, ela sussurrou seu plano no ouvido de Miguel. Você roubou minha vida, agora irei roubar a sua. Vou assumir o seu corpo e viver feliz com a nossa família.